Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje trago para você o que tem sido falado a respeito da estátua inaugurada em novembro de 2021 na sede da ONU em Nova York, Estados Unidos. Há quem diga que ela representa a besta. Será? O fato é que um casal de artesãos mexicanos, Jacob e Maria Ángeles, teve seu projeto aprovado para a construção de uma escultura que representasse a paz e a segurança mundiais, que são os objetivos primários da Organização das Nações Unidas. A grande e colorida estátua, denominada de o Guardião da Paz, reproduz a imagem de um jaguar alado que pode ser visto em posição de defesa. Na verdade, a escultura foi um presente do México à organização, para marcar a presença do país no Conselho de Segurança, cargo rotativo no qual os latino-americanos ocuparão até o final de 2022. Segundo o embaixador mexicano Juan Ramón de la Fuente, a chegada do Guardião da Paz e da Segurança serve para mostrar à ONU a cultura mexicana, a mensagem dos artistas e a contribuição do México nas questões da paz. Tal declaração também é compartilhada pelos artistas Jacob e Maria, que dizem que a obra transmite a importância das tradições, da identidade cultural e dos costumes mexicanos. Sua característica híbrida, ou seja, a mistura de dois animais, simbolizam resistência e força. Eles alegaram ainda que o jaguar é considerado um animal bastante cauteloso e estratégico, que sai para a caça durante o dia, mas permanece em vigilância durante a noite. É assim que a organização sempre se posicionou diante do mundo. No entanto, há pessoas ligadas à religião que não veem com bons olhos tal escultura, pois enxergam na arte uma das premissas negativas que são relatadas na Bíblia. Negativas no sentido de fazerem referências ao Apocalipse e, consequentemente, ao fim do mundo e da história da humanidade. Mas será que isso tem alguma relação? Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, há a seguinte parábola: quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Um pouco adiante, no mesmo capítulo, versículo 13, é pedido para que vivamos em paz uns com os outros. Alguns religiosos ainda buscam relacionar o cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse ao anticristo, sendo que não há somente um, mas 4 cavalos e seus cavaleiros, cada um com uma função destrutiva na terra e tudo o que há nela. Menções bíblicas induziram alguns teólogos e estudiosos do Apocalipse a identificarem a China como sendo a maior inimiga de Israel e que ela iria levar a combate seus mais de 200 milhões de soldados numa incursão ao Oriente Médio. Com isso, o mundo moderno reviveria a épica luta de Davi, que representaria Israel, e Golias, a China. Um dos mais antigos estudiosos do Apocalipse, o bispo Irineu de Lyon, escreveu o livro Contra as Heresias, por meio do qual combate firmemente as ideias do gnosticismo, que ele considerava uma séria ameaça ao cristianismo primitivo, que perdurou pelos 3 primeiros séculos após a ressurreição de Cristo. Na metade do século II, quando era bispo, Irineu entendia que a besta citada no Apocalipse era um judeu que negaria Cristo e viria da tribo de Dan. Esse mesmo judeu se uniria a Roma e juntos ergueriam uma estátua em Jerusalém para ser adorada em oposição ao povo de Deus. Ora, na Bíblia há várias passagens em que a idolatria a imagens é firmemente rechaçada, como no capítulo 27, versículo 15 de Deuteronômio, que diz: Maldito quem esculpir uma imagem
ou fizeram ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Em João, capítulo 5, versículo 21, é encontrado: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, podemos encontrar: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Quanto às citações do anticristo na Bíblia, além de ser representado por Roma, como pensava Irineu de Lyon, há várias passagens com referências já passadas, como também tantas outras que ora são trazidas para o tempo presente, ora para um futuro próximo. Ironicamente, Roma assedia a Meca do cristianismo, que é o Vaticano. Então, para os cristãos de hoje, referenciar Roma como o berço do anticristo deve beirar a heresia. Irineu, inclusive, era contra qualquer tipo de heresia. E de acordo com João de Patmos, em seu livro das Revelações, ou Apocalipse de João, o fim dos tempos seria iniciado com a vinda do anticristo, que governaria o mundo por 1000 anos. Neste mesmo livro, o anticristo é personificado em um dos antigos e mais enigmáticos imperadores de Roma, Nero, que foi considerado um dos maiores perseguidores e assassinos de cristãos. Portanto, o que se vê na declaração de ele ser o anticristo é uma grande incongruência. Napoleão, Hitler e até a União Soviética já foram citados por estudiosos como sendo o anticristo. No caso dos dois primeiros personagens, o mundo conhece muito bem seus feitos malignos, porém, não chegaram nem ao posto de candidatos a um ser que dominaria o mundo inteiro para então levá-lo ao abismo. A União Soviética, oficialmente, deixou de ser um país para virar referência nos livros sobre comunismo. Portanto, são 3 ícones históricos que não se encaixam nas previsões. E bem, já não estão mais entre nós, não é mesmo? Para os Mormons, o anticristo é todo aquele que se opõe a Jesus Cristo, sendo que o maior deles é Lúcifer. Ora, a própria Bíblia nos conta que Lúcifer era o predileto de Deus, sua primeira criação, seu primeiro ser angelical. Ele, portanto, não seria contra Jesus Cristo, à época do seu surgimento, mesmo porque Jesus só viria ao mundo milhares de anos depois. E o cristianismo surgiu somente após sua morte. Os falsos messias também são considerados na Bíblia como anticristos. Temos um exemplo famoso no Brasil, o catarinense Álvaro Teis, mais conhecido por Henri Cristo, que se encaixaria nessa premissa. Contudo, não, de forma alguma. Ele não é o anticristo. A Rússia dos dias de hoje, especialmente devido à guerra que declarou a Ucrânia e que chocou o mundo, poderia ter seu representante, Vladimir Putin, como sendo o anticristo. Porém, não, sem qualquer chance, pois o dito cujo virá em forma de uma pessoa do bem. Conquistará as pessoas e o mundo com palavras e atos benevolentes, o contrário do que estamos vendo com relação ao presidente russo. Até papas já foram citados como anticristos. Para Martinho Lutero, fundador da Reforma Protestante, o cargo de papa era o do anticristo. Há quem afirme que o atual Papa Francisco, devido a seus ideais, que de vez em quando contrariam algumas tradições católicas, seja o próprio ser bestial citado no Apocalipse. A Bíblia não cita hora alguma quem foi, é ou poderá ser o anticristo. Não diz nem mesmo com clareza como ele seria identificado. As previsões bíblicas a respeito de uma série de acontecimentos e personagens da história vêm normalmente em forma de parábolas e, como o próprio termo já diz, são mensagens indiretas por meio de comparações e analogias, que na maioria das vezes são muito mal interpretadas. Isso faz com que estudiosos da Escritura façam interpretações diversas e equivocadas, que até agora não se mostraram condizentes com a verdade histórica.
quando muito, apontam coincidências nos pontos de vista. Voltemos à escultura, que foi dada de presente à ONU pelo governo mexicano, que é uma quimera na forma de um jaguar com asas. Enquanto que, para os mexicanos, a escultura representa força e resistência, alguns intérpretes e seus seguidores veem nela o símbolo do mal. Para eles, a obra foi colocada justamente no local onde surgirá o ser bestial. Essa interpretação veio em acordo com o que disse o profeta Daniel, em seu capítulo 7, versículo 2 a 4. Eu vi em minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu lutaram contra o grande mar, e 4 grandes bestas subiram do mar, diferentes umas das outras. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. A ONU, por si só, perdeu muito da força que tinha em outros tempos. Hoje, são muitos os países que não fazem parte de sua lista de parceiros e, certamente, ela não tem mais tanto poder nem mesmo para impedir uma guerra. Ucranianos e russos que o digam, não é? Portanto, cabe a cada um afirmar que aquele jaguar alado que traz consigo uma mensagem de paz seja qualquer coisa apocalíptica. Cada pessoa tem seu ponto de vista. Agora, o seu é muito importante para nós. Então, comente aí embaixo o que você pensa a respeito de tudo isso que abordamos aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!